Havendo um número legal, feliz a nação cujo Deus é Senhor. Declaro abertos os trabalhos da audiência pública para discutir o projeto de lei número 32/2022, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2023 e dá outras providências. Senhoras e senhores, boa noite. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira da Câmara Municipal de Soledade de Minas tem a honra de realizar esta audiência para debater projeto de lei ordinário número 32/2022, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2023 e dá outras providências. Essa audiência é realizada conforme disposto no artigo 48, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a realização de audiências públicas para ampla divulgação das leis de diretrizes orçamentárias, lei plurianual e lei orçamentária anual. Agradecemos a presença do excelentíssimo prefeito municipal, senhor Lúcio Antônio Alves, e da vice-prefeita Lígia Rada Reis, e os convido para compor a mesa. Agradecemos ainda a presença dos chefes de departamentos. Chefe do Departamento de Saúde, Kelma da Silva Meirelles. Contador Omar Salim Sarquis. E advogada Luísa Aparecida Ribeiro Passos. Convido agora o secretário da comissão, o excelentíssimo vereador Maurílio Vieira da Rocha Filho, para a leitura da justificativa do projeto de lei número 32/2022, que orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2023 e dá outras providências. Leitura da mensagem do projeto de lei. Mensagem. Mensagem. Assunto: orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2023 e dá outras providências. Proponente: Poder Executivo. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei orça a receita e fixa a despesa do município de Soledade de Minas para o exercício de 2023, sendo este elaborado em consonância com a Lei de Diretriz Orçamentária e Lei do Plano Plurianual. A execução orçamentária para o próximo exercício financeiro demonstra o planejamento orçamentário, idealizando pela administração como fixa receita e despesa. Neste solo, vislumbra-se a necessidade da administração municipal manter os seus ideais de crescimento e concretizações em benefício de toda a comunidade solidadense, porém com fiel observância de forma preventiva quanto à utilização das arrecadações próprias e adequadas, oriundas das esferas governamentais. A administração municipal nos últimos anos e meses tem promovido medidas de gestão e planejamento para que a condução das despesas local seja pautada nos compromissos assumidos pela administração, ainda que limitada pelos recursos financeiros insuficientes para o atual cenário, mas buscando trabalhar com seriedade e respeito às atender às necessidades e anseios da população. Esta proposta orçamentária contempla o desenvolvimento das principais funções de governo e busca garantir a efetividade das ações governamentais, bem como a concretização das políticas públicas eleitas como prioritárias e as metas a serem atendidas pela administração. Desse modo, senhor presidente,
ao encaminhar o presente projeto de lei para o exercício de 2023, explicitando os elementos indispensáveis à apreciação dessas peças. Sirvo-me do ensejo para renovar a Vossa Excelência e seus ilustres pares o meu reconhecimento pela colaboração que a administração tem recebido dessa Egrégia Câmara, no avanço do processo de transformação desse município. Sem mais para o momento, subscrevo-me, renovando os protestos de mais elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Soledade de Minas, 1º de dezembro de 2022, Lúcio Antônio Alves, prefeito do município de Soledade de Minas. Convido agora o contador Omar Salim Serquis para fazer uma breve explanação do projeto. Boa noite. Boa noite. Tá escutando? Boa noite. Desculpa o atraso, viu? Tive um problema lá e me atrasei. O que houve é o seguinte: o projeto já foi debatido uma primeira vez, certo? Houve umas alterações com relação a informações que o executivo me passou, o pessoal de convênios me passou, que haveria para o ano de 2023 alguns foram prometidos, né, por deputado, por senador, governo, que convênios, emendas, e teria que ser priorizado no orçamento, porque esse ano a gente teve problema, não é problema, né, que eu vou dizer, existe uma verba federal, o Lúcio sabe disso, que ela vem para a prefeitura da seguinte maneira: ela vem em forma de um contrato. Assim? Alô? Alô? Deu? Deu? A primeira parte escutou? Existe um método, uma forma do governo federal repassar recurso para a prefeitura. Esse ano ocorreu vários. Eles exigem que a prefeitura faça a licitação antes do recurso vir para o município, né? E dentro da lei, né, da contabilidade que gere o orçamento, essa forma chama-se de um excesso de arrecadação, certo? Porque o dinheiro não veio, a gente só pode fazer uma licitação se a gente tem recurso orçamentário e recurso financeiro. Então, houve vários casos este ano que houve esse tipo de convênio, que a gente teria que apresentar primeiramente a licitação feita, não é, Lúcio? E o recurso financeiro não havia. Por quê? A gente está aguardando o dinheiro do federal. Então a gente tem muita dificuldade para fazer esse tipo de licitação, porque o Tribunal de Contas não aceita dessa forma. Ele aceita que o dinheiro esteja na conta no momento da licitação. Então, se você recebe uma promessa que o governo federal, né, porque valor de R$500 mil, né, e ele fala que você vai usar isso para comprar um equipamento, e ele te obriga a fazer uma licitação, para encaminhar essa licitação para o federal, para aí sim ele repassando o recurso, às vezes parcelado, a gente tem que prever isso antes. Mas como que a gente vai prever antes se a gente não sabe que isso vai acontecer? O governo federal, o governo estadual, ele é muito político, então a gente não sabe o que pode ocorrer. Então houve dificuldade com relação a isso, né? E isso a gente começou a detectar em agosto, mais ou menos, quando a gente estava fazendo a proposta do orçamento para 2023. E quando já tinha sido enviado para a Câmara, o Lúcio me começou a falar: Omar,
vai vir recurso federal para a máquina, 3 milhões, vai vir recurso federal para uma retro, não é isso? Talvez para a obra, tem uma promessa do deputado tal, né? E aí como é que eu faço? Falei, eu tenho que solicitar na Câmara novamente o orçamento para que a gente não tenha o risco que ocorreu esse ano. Então, eu solicitei o Solivaldo, expliquei a situação, nós pedimos para retirar o projeto anterior, para que fizesse as adequações, né? O máximo tivemos que aumentar, para justamente não ter uma dificuldade maior em 2023. Uma, que é a mudança de governo, né? Tocou de um partido para outro, então isso gera uma série de dificuldades, não dificuldades, mas uma série de mudanças que a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, se vocês forem ver no orçamento, o que foi alterado é a parte de transferência de capital, ou seja, transferência de dinheiro do governo federal, que não é repasse de receita corrente, FPM, não é nada disso. São transferências do governo para investimento. Então, é nisso que foi aumentado o orçamento. Eu fiz também uma alteração, porque o ano passado, a gente tem uma dificuldade esse ano. A Cíntia não está aqui, mas ela sabe. Houve um reajuste para os professores em 2022, em março, mais ou menos. O governo liberou um reajuste de 33%, certo? Para os professores. Nada mais justo do que esse aumento. Só que quando o governo ele dá um reajuste, porque isso vem de federal para baixo, automaticamente você imagina que a receita vai aumentar na mesma proporção. Mas não ocorre isso, e não ocorreu isso. Então, o nosso orçamento estava preparado para quê? Para um reajuste de quê? 10%, inflação, e ocorreu um reajuste muito maior. A receita não veio. Então, a gente tem sofrido uma dificuldade muito grande agora no final do ano, porque é uma conta que não fecha. Então, a gente tem que se virar para poder resolver o problema. Então, já vendo essa situação que ocorreu esse ano, anos anteriores não ocorreu isso, o que eu fiz? Conversei com o Lúcio. Vou aumentar também o valor do pessoal do Fundeb, para poder, se caso houver um reajuste novamente, porque esse reajuste que eles dão para os professores não tem um parâmetro que a gente possa... vai ser inflação. Não, eles fazem uma conta lá e jogam na mesa. Então, eu já fiz também, já preparei, como eu puxei isso de volta a lei, falei, vou fazer essa alteração para que o ano que vem, 2023, a gente não sofra com relação a esse tipo de problema, principalmente com a classe dos professores, se for realmente passar. Um outro problema que a gente não adequou, né, que a gente não sabe que vai acontecer, pode não. Vocês devem saber, esse piso de enfermeiro, né? Foi para a Câmara, foi aprovado, foi rejeitado, o STM, o Supremo vetou, porque não tem fonte, é justamente isso. Como é que vocês colocam um valor base para um enfermeiro, R$4.000, e como que a prefeitura vai pagar? Como que ela vai fazer? O recurso vai para lá para pagar também? Ah, não vai. E aí como é que a prefeitura fica numa situação difícil? Então é isso que ocorreu. Esse orçamento foi resgatado, né? Foi solicitado para o Solivaldo da maneira legal, para que fizesse os ajustes, né? Para que para o ano que vem a gente não ter problema com relação a isso. Esse ano não foi só a prefeitura daqui, foram várias prefeituras que ocorreu, porque foi geral. Então, a gente passou por, não dificuldade financeira, né? Mas de orçamento, sim. Então, tivemos que adequar, tivemos que apertar, tivemos que fazer uma restrição em algumas coisas para poder chegar no final do ano tentando resolver os problemas. Então, é isso. Esse orçamento é praticamente o outro, só que algumas alterações com relação à transferência de capital e essa questão do Fundeb também que eu tentei abranger para tentar resolver para o ano que vem. Tá? É isso.
Passamos a palavra para os vereadores que tenham dúvidas ou gostariam de fazer quaisquer questionamentos acerca do projeto. Gostaria de saber se alguém do público teria algum questionamento acerca do projeto. Por favor, levanta a mão e se identifique. Gládio do Mato Dentro. Leva o microfone para ele. Boa noite. Som. Tá ligado? Som. Bom, boa noite a todos, contador, prefeito, vereador, amigos que estão assistindo, todos aqui presentes. Eu estudei todo o projeto, ele é um pouco mais extenso do que foi lido aqui, porque aqui foi lido só a chamada do projeto, mas são 44 páginas, com muita planilha, com muito número. Eu estudei todo ele e eu tenho diversas questões que eu gostaria de fazer aqui. Eu notei essa parte do Fundeb, da educação, da saúde, que realmente está previsto um pouco mais de repasse do governo. Eu entendi bem os esclarecimentos do contador e a instabilidade que a gente encontra no governo federal, envolve também o governo estadual, eu sei disso. Mas eu encontrei outras alterações que me chamaram muita atenção em relação ao primeiro projeto e esse também, que não foram pautadas aqui. E também quero manifestar uma preocupação de até onde a gente pode ter a garantia de que esse recurso, sendo destinado a uma determinada área, vai atender de fato a nossa demanda, a nossa necessidade. Por isso eu preparei algumas questões aqui, e eu vou ler que fica mais fácil. Tá? A primeira, poderia detalhar quais são os veículos e maquinários previstos de ser adquiridos com os 2,6 milhões destinado à aquisição de veículos e máquinas agrícolas? Dentro desses, está incluído um trator de rolo para compactação de cascalho nas estradas rurais? É muito dinheiro e a gente espera muito que esteja atendendo essa demanda. Grádio, vou te responder. Está previsto vir uma carregadeira, uma retroescavadeira e 2 tratores agrícolas com essa verba. Certo, com esses 2,6 milhões. Isso. Ainda não sobraria para um trator de rolo? Não. Então não tem previsão para um trator de rolo para o município? Se tem o trator de rolo aqui, eu tenho que ter um caminhão para carregar ele, porque não pode andar para baixo para cima. Eu tenho que ter outro caminhão para transportar ele. Tá? Mas a reto, a pá carregadeira e 2 tratores são previstos para cumprir o ano que vem. Dá licença, eu posso fazer um adendo? Claro. É importante que se diga que o orçamento ele é uma estimativa. Não significam que 2 milhões e 600 serão gastos em equipamentos. Se eu estiver errado, você me corrige, Omar. Significa que nós podemos gastar 2 milhões e 600 em equipamento, que é uma estimativa. Então, a gente, como o Omar mesmo falou, o ideal é que a gente sempre jogue um pouco mais acima, porque a gente não sabe o que vai acontecer. É difícil ter essa previsibilidade para o ano. Então, assim, e agora, o Lúcio bem falou, as previsões que nós temos até o momento. Pode ser que daqui 1, 2, 3, 6 meses possa acontecer, a gente consiga comprar, por exemplo, o rolo. Tá? Entendi. Bom, o trator de rolo é uma demanda que a gente está já discutindo há muito tempo. Teve uma reunião onde nós entregamos um abaixo-assinado de descontentamento com os cuidados das estradas rurais. E nessa foi acordado que iria estar estudando essa viabilidade, é por isso que eu estou questionando. Eu até trouxe aqui uma cópia da ata dessa reunião, que eu faço questão de deixar com os nobres vereadores, para que possam acompanhar, de repente estimular a prefeitura a buscar isso, a encontrar meios e ajudar a gente a ter um trator de rolo para compactar o cascalho na estrada e parar de ter perda desse material e estradas mal cuidadas. Eu vou seguir aqui. Bom, eu já avancei para outra questão. Inclusive, nessa mesma reunião, foi pautada uma recomendação da Emater, que nos cuidados com as estradas rurais, para ter a incorporação do cascalho, precisa dessa compactação. Do jeito que está sendo feito, não é efetivo. A chuva lava e a gente vive sofrendo. E o município vive perdendo dinheiro também, porque gasta em cascalho.
Então, é uma recomendação da Emater. O vídeo também já foi passado para o Lúcio está ciente disso. O que eu queria que tivesse um pouco de atenção a mais para esse detalhe, que ele é pequeno, vai gerar economia ao município e melhoria para todos nós. Bom, eu acabei me adiantando no que eu ia ler, eu vou pular. Bom, vamos lá. Frente à falta de cascalho nas estradas rurais, e por essa audiência se tratar exatamente de dar publicidade e clareza às receitas e gastos da Prefeitura, informo que não foi possível identificar nesse projeto de lei quanto se gastou em cascalho neste ano de 2022. Sem isso, não é possível saber quanto se pretende gastar de cascalho no ano que vem, e nem se está previsto nessa LOA. Poderiam informar quanto se gastou de cascalho nesse ano de 2022 e onde se encontra previsto na LOA investimento em cascalho em 2023? Seria nos 850 mil previsto para manutenção de serviços gerais no setor rural? O cascalho... Obrigado. Alô? O cascalho, ele é um material de consumo. Ele é um material de consumo, então você tem uma rubrica na contabilidade que se chama material de consumo. É nesse local que você faz os empenhos, faz a licitação para esse tipo de material. Quando é feita a licitação, né, Lúcio? Quando é feita a licitação, isso é tudo licitado. Para você ter uma ideia, quando vai fazer uma licitação, você não pode comprar cascalho para a zona rural. Você tem que comprar cascalho, que é o objeto. Então você tem que comprar cascalho para colocar a não ser que seja específico, eu não sei. Penso eu. Para obra, para várias coisas, para vários setores. Não é só para a zona rural, é para o setor de obras, para fazer uma manutenção na rua. Então, estima-se lá, eu gastei no ano passado X, e o pessoal da licitação é que tem mais, sabe como é que funciona. Então eles estimam e faz uma licitação. Vai gastar tanto na obra, tanto na rural, tanto lá, tanto aqui. É assim que funciona. Então não tem como falar, nem tem como um relatório na contabilidade falar assim, quanto eu gastei de cascalho? Não tem. Bom, porque o item, quando ela faz uma licitação, ela licita várias coisas, inclusive o cascalho. Então a nota fiscal, por exemplo, vai vir cimento, cascalho, areia, parará. Então não discrimina por produto o que foi gasto por produto. Não existe esse controle. Certo, mas só... A não ser que pela licitação você consiga fazer uma solicitação lá e eles te informem. Certo, mas só para que consiga entender com mais clareza. Na reunião que a gente teve no começo do ano, na entrega do abaixo-assinado, o Lúcio informou para a gente que tinha gasto 400 mil em cascalho no ano de 2021. Então, tomando isso como referência, 400 mil no ano de 2021, e se for colocar um paralelo, que tenham sido 400 mil também nesse ano de 2022, foram 2 anos em que a quantidade de cascalho nas estradas não foram suficientes. E também teve inflação e tudo mais. Então a gente entende que tem que ter um gasto muito superior a isso previsto para o ano que vem. Esse gasto, digamos que se ele não fosse 400, fosse na ordem de uns 700 mil, não teria que estar previsto nessa LOA? E ele está? Não, o valor para cascalho não, é o que eu estou dizendo, material de consumo que a gente orça, né? Material de consumo. Aí o detalhamento dele, por exemplo, material de consumo, igual eu te falei, tem, vamos supor, 3 itens, areia, cimento, cascalho, e por aí vai. Ferro. Então tudo é material de consumo. Entendeu? Eu entendo, mas tem muito dinheiro aqui previsto para alguns setores, como por exemplo, 850 mil previsto para manutenção de serviços gerais no setor rural. Poderia então achar que o cascalho está dentro disso? Sim. Então, se tiver material de consumo, sim. Então se fosse 700 mil em cascalho, mas não é tudo cascalho, né? Mas esse que é o problema que eu estou dizendo. Se tem mais coisa aí, pode não ter dinheiro para tudo. É o que eu estou dizendo, que pode não ser suficiente o orçamento. Pode. Porque... Não tem um controle sobre esse gasto, é isso que eu estou querendo levantar. Sobre o gasto tem. Você tem o controle da receita e o gasto, né? Como a Liginha falou, é uma estimativa. Por exemplo, esses milhões aí das máquinas, né? O que é isso? O Lúcio me informou. É promessa, não é? Promessa de político, de deputado. Entendi. E com emenda, você entendeu? Isso pode ocorrer, pode não ocorrer. Não tem como eu falar assim, eu tenho certeza que vai vir. Não, eu falei até para o Lúcio. Falei, Lúcio, o Tribunal de Contas, ele é muito
Uma coisa é a política, uma coisa é o tribunal. Ele te obriga a fazer um orçamento com a média das receitas anteriores, certo? O que a gente tem feito. Esse ano, a gente fez dessa forma e a gente tem sofrido demais, né? Aí o que acontece? O Lúcio vem, ele é o prefeito, ele é o gestor, ele é o executivo. Olha, eu vou receber, eu vou contestar, eu vou falar não. Vou falar não. Não posso. Ele está falando que vem, pode não vir, mas eu tenho que colocar o que ele está falando que vai vir. Compreensível. Você entendeu? Entendido. Agora, com relação a essa questão do cascalho específico, eu não posso te informar que no orçamento a gente detalha, porque a gente não detalha, é material de consumo. Então, isso é uma média do que foi gasto de material de consumo nos anos anteriores. Com o material de consumo, entra tudo isso aí que eu te falei, e muito mais. Eu entendi. Então, e aí no meio pode ter o cascalho. Com certeza vai estar, porque quando compra um material desse tipo, ele entra na rubrica material de consumo. Né? Sim. É isso. A minha preocupação... Liginha. Você pode ficar tranquilo que é gasto muito mais que 250 mil. Existe um tópico na página 6 do projeto que se refere à manutenção de serviços de conservação de estradas de sinais e equipamentos rodoviários. Acredito eu que isso pode ser entrado também na questão do cascalho, uma vez que seja na manutenção do serviço. Porque, por exemplo... Então, a ideia, a estimativa tem. A estimativa tem. A fonte tem. Porque, por exemplo, pode ser material de consumo e pode ser lá em obras. Porque, por exemplo, se eu contrato uma obra para fazer uma estrada, né, e essa obra, automaticamente, quando você contrata uma empreita, um empreiteiro, por exemplo, ele já vai dar todo o serviço, inclusive, às vezes, até o material. Então, o cascalho vai estar envolvido lá. Então, aí, determinar que X é cascalho é praticamente impossível. Eu acho muito difícil. Bom, o motivo da minha pergunta foi porque a gente sente a falta de cascalho e tem que ter um porquê, tem que ter uma razão por estar faltando cascalho nas estradas. E isso tem que ser conhecido, não só do Lúcio, né, da prefeitura, mas como dos vereadores aqui também, para saber como agir na origem do problema, né, e aparecer esse cascalho nas estradas. Tem um problema aí. O que eu estou levantando aqui é que pode ser que o cascalho demande um investimento alto, que se não estiver previsto nessa LOA, vai faltar recurso para outras coisas se for comprar o cascalho. É isso que eu estou entendendo do contador aqui também. Então, eu quis só mostrar que o preço do cascalho ele é caro, é um custo alto para o município, ele não está sendo bem empregado porque não tem nem o trator de rolo e nem o manuseio correto dele, na época certa, no período com a umidade certa para incorporar e tudo mais. Então, é uma demanda muito importante que eu peço para os vereadores aqui acompanharem com muito carinho e quando estiverem aprovando essa LOA, deem uma olhada com calma para ver se realmente vai ter o recurso necessário para atender essa demanda da zona rural, porque vocês podem fazer uma emenda e nessa emenda pedir mais dinheiro para um determinado setor. É por isso que eu quis levantar essa pauta e eu acho que ela ficou um pouco compreensiva as explicações, mas ficou uma incógnita de quanto se deverá gastar em cascalho para o ano que vem e se vai ter recurso para o restante das outras coisas todas, porque o montante é alto. Eu vou continuar aqui, ainda no setor rural, que é o que eu pretendo colocar mais foco, se poderiam detalhar melhor o que está incluído nos 850 mil previstos para manutenção de serviços gerais no setor rural. Inclui manutenção de calçamentos que estão dando problemas e pontes que estão caindo, inclui manutenção e custos com utilização de maquinários como patrol, retroescavadeira, carregadeira e caminhão. Contudo, 850 mil é realmente suficiente para toda a demanda de manutenção do setor rural? Eu entendo que esses 850 são tudo que tem disponível para manutenção. E aí o questionamento me parece que talvez não seja. Eu queria saber se isso foi feito na ponta do lápis e se realmente vai dar conta. É feito uma estimativa com relação ao que foi gasto no ano anterior. A gente pode, por exemplo, na lei do orçamento, tem um artigo 4º lá que autoriza suplementar a dotação, certo? Então, se ocorrer, eu posso suplementar até, se for autorizado, até 30% do valor do orçamento, certo? Então, por exemplo, esse 850 mil chegou em agosto, setembro, não deu.
o Lúcio pode autorizar suplementar a dotação sua. Sua não, a do setor rural. Desculpa, quantos por cento? Eu acabei me distraindo. 30% do orçamento. 30% do orçamento. Então, por exemplo, 850. Ah, nossa, não deu. Não deu. Como ocorreu esse ano? Não deu. Ele pode pedir, ó, vamos suplementar aqui mais 500 mil. Certo. Não tem problema. A parte financeira eu entendo bem. O que eu queria saber, depende mais talvez do Lúcio que poderia responder, é se está incluso aí as pontes que estão caindo, a manutenção de calçamentos que estão começando a aparecer, se está dentro dessa faixa dos 850 mil, se está dentro de uma outra faixa, porque tem outras faixas para a zona rural, como por exemplo a abertura... isso aí já não é mesmo. Mas enfim, nesses 850 mil, eles são para manutenção de serviços gerais do setor rural. Quando fala serviços gerais, fica até um tanto vago da gente entender o que seriam esses serviços gerais. O que eu queria que explicasse um pouco mais, para a gente saber aonde a gente pode esperar esses 850 mil aparecendo. E se isso envolve também as manutenções de pontes, que a gente sabe que algumas estão caindo, e manutenção de calçamentos já feito. Eu estou dizendo aqui manutenção, não construção. Eu não esperava que criasse ponte. Não sei se você está sabendo, nessa chuva da semana passada, a ponte do Carneiro rodou inteira e a ponte do Paiol também rodou. É um veio de Deus, não foi previsto para cair. Nós estamos arrumando, nós estamos arrumando mão de obra nossa com material nosso, para não ter o gasto. A atenção é não gastar. Tanto é do recurso. Nós listamos 4 calçamentos de morros. Acredito que sai agora esse ano, já foi aprovado. Que é o Morro do Inhame, o Morro do Marroco, o do Raul Chaves, o da Mariazinha, né, do Mato Dentro, e o Cachoeira, para diminuir o gasto do cascalho com o calçamento. Tá, aí surgiu uma outra dúvida. Então, se a prefeitura faz a manutenção da ponte, não entra nesses 800 mil que está aqui. Esses 850 seria no caso de uma licitação e uma outra coisa. Não, né? Entra aí. Entra. Essas duas pontes que caíram entrariam nesse orçamento. Caiu ontem, semana passada. O recurso destinado para manutenção de serviços gerais do setor rural. Então, sim. Tem uma dotação aí que é abertura de vias, vicinais, manutenção, tem obras, pode entrar em obras também. Mas aí a gente está brigando, porque a gente quer que se construa. Isso aqui é um dinheiro para manutenção, a gente não quer usar o dinheiro de construção e manutenção. Não, mas essa obra pode ser uma manutenção também, não quer dizer que não seja. Mas aí a gente sai no prejuízo. Não é uma obra nova, entendeu? Não existe obra nova numa estrada que já está pronta. Olha, você não vai abrir uma estrada nova. Bom, é a mesma estrada, né? Não é isso? Não, são várias estradas. Então, mas você não quer dizer que vai abrir obra, não quer dizer uma coisa nova, não quer dizer abrir uma estrada nova. Tá. Quer dizer manutenção também daquela estrada que já existe. Entendi. Então, olhando o lado positivo, tem mais 850 mil que pode ser usado até para calçamento de morro. Sim, pode. Perfeito. E pode ser suplementado caso não esse valor não seja, é lógico, se for investir tudo isso lá, né? Ele pode suplementar essa dotação, ele pode aumentar esse valor, se for do interesse do executivo, né? Certo. Dando continuidade aqui, tem 700 mil que estão reservados para abertura de estradas vicinais e construções de bueiros e pontes. Isso a gente pode entender que é destinado exatamente para aqueles cortes de água, aqueles bueiros, aquelas manilha, calçamento, né? Tá. Mas construção de ponte, eu não tinha conhecimento de nenhum projeto com isso. Se tem, eu fico preocupado. Eu já vou entrar nesse detalhe. Mas essa construção aí significa que você pode ser a manutenção também. Você não vai construir nova ponte. Ponte já existe as pontes. Mas eu quero fazer um parênteses aqui. O Lúcio citou agora 4 ou 5 projetos de calçamento. Numa reunião que a gente teve na Escolinha do Mato Dentro, havia sido citado 7. De repente algum pode ter sido cancelado ou está uma conta mal feita. Tem... Não foi cancelado, não. Os que não foi citado aqui, porque não veio a verba ainda. Mas está no projeto. Já está no projeto. Porque o que citei aqui já foram aprovados. Perfeito. Tá, então tem no projeto, tem mais. Aí eu quero lembrar que o calçamento do Samambaia, eu me lembro que na época de 2020, ele teve um custo, se eu não me engano, de R$135 mil para sua construção. E foi um trecho. A gente está falando aqui de uns 7 trechos, vamos dizer assim. Ou que seja mais, ou que seja um pouco menos. E teve a inflação. Se for considerar o mesmo valor para todos esses, 700 mil vai ser muito pouco. E aí eu acho que vale um estudo muito detalhado aqui, se esses 700 mil para esse setor vai ser adequado a atender essa demanda. Porque ele pode ser pouco.
Até porque a gente está falando também em bueiros, em pontes, talvez, eu não sei, e está falando em galerias. E eu estou citando 130 mil de um único calçamento. E aqui a gente está falando em 6, 7. Então eu queria pedir, aqui talvez não seja algo de se responder agora, mas eu queria que os vereadores pudessem aprofundar nessa questão e ver se faz necessário alguma emenda, se está correto e se vai ter a demanda para todos os calçamentos. Porque vai que não tem, a gente fica num gargalo aí, a gente também não quer ser prejudicado, que é muito cara essa obra para a gente precisa muito. Bom, o calçamento, Grande, é verbo do deputado, 460 mil para os 4 morros e mais 90 mil que o vereador Jorge e o Paulino conseguiu, que é o do Mariazinha. Então, um total de 530 mil já são verbos de deputado, não é verbo do município próprio, então é verbo de deputado. Mas e os 100 mil a mais que eu prometi para ser numa reunião, que para calçar o resto do morro de ano, aí vai ser recurso próprio. Certo. Eu só faço uma justificativa do meu questionamento, é porque, pelo que eu entendo da lei da responsabilidade fiscal, independente da fonte de renda, o montante a ser gastado vai ficar amarrado nos 700 mil. Então, é isso que é o que me preocupa. Se essa LOA em 700 mil vai gerar um gargalo. Porque se de repente entrar... Só te completar o raciocínio. Digamos que teve mais emendas e entrou aí 1 milhão de recurso destinado a calçamento. Mas a LOA aqui só está falando 700 mil. Seria possível alocar isso e implantar isso? Não vai estar gerando nenhum gargalo? A gente pode ficar seguro com isso? Pode, porque esses 500 mil já foi licitado, já está no plano de governo, já foi lançado na contabilidade. Nesse ano? Esse ano. Entendi. Então 700 mil ficaria livre. Isso, 700 mil é referente a 2023. Esse que eu estou falando já foi lançado na contabilidade. Entendi. Então já está. Tem uma coisa que me deixou um pouco confuso aqui, e eu vou agradecer o esclarecimento. É uma promessa de campanha a implementação de um projeto de conservas, para que pessoas sejam contratadas para cuidarem permanentemente das estradas rurais de um determinado setor do bairro. Observe então nessa LOA a previsão de se gastar 2.210.000 em manutenção, serviço, conservação, estrada vicinal e equipamentos rodoviários, o que é um valor bem significativo. Isso me deixa tanto confuso. Seria esse valor todo para o projeto dos conservas? Se sim, justificaria um valor tão alto para esse projeto, sendo que isso seria um custo anual e, se empregado em calçamentos, poderia em pouco tempo calçar todos os trechos críticos das estradas rurais? E se não é para o projeto dos conservas, o que está incluso na previsão de uso desses 2.210.000 poderiam ser usados para calçamentos, bueiros, manilhas, cascalhos, pontes e até trator de rolo? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta, mas é um valor bem grande que, pelo título do seu enunciado, manutenção, serviço, conservação, estradas vicinais e equipamentos rodoviários, faz a gente associar ao serviço de conservas. Não, esse é equipamento. Isso aí são equipamentos. Tá, então o meu raciocínio final está certo. Ele pode ser usado em calçamentos, bueiros, manilhas, cascalhos, pontes... Obra ou equipamento, pode. Bom, se então, tiver recurso, não estou dizendo que tem recurso. Se entrar esse recurso... Porque está aí 3 milhões, não quer dizer que tem 3 milhões no caixa. Igual eu expliquei no comecinho. O governo federal agora, ele vem com essa modalidade. De primeiro você faz a licitação, primeiro você faz toda a movimentação, manda para eles, aí eles vão mandar o recurso. Eu entendi. Não, entendeu? Tá. Então, se eu não tenho a dotação, como é que eu faço a licitação? Então, não faço. Esses 2 milhões e pouco, eles só vão servir se entrar o dinheiro. É só uma previsão, uma coisa etérea. Não existe, não é certeza que ela vai existir. Se entrar o recurso. Porque esse ano, o que ocorreu? O governo federal fala assim, vou dar um exemplo. Vamos comprar uma retroescavadeira. O governo vai te oferecer uma retroescavadeira, R$500 mil. Eu tenho na contabilidade a opção de, se o dinheiro entrar na minha conta, na conta da prefeitura, eu posso ter um excesso de arrecadação. Não estava previsto no orçamento 500 mil, eu posso acrescentar esse 500 mil como excesso de arrecadação. Certo? E aí eu tenho. O governo federal agora ele tem feito assim, você primeiro me faz a licitação, me indica o que você vai comprar e depois eu vou te mandar o dinheiro. Então é uma previsão de que o dinheiro vai vir. Ele pode não vir. Eu fiz a licitação, eu contratei, o dinheiro pode não vir. É um risco muito grande que o prefeito tem. Porque pode não vir o dinheiro e ele está com a licitação e o contrato fechado com o fornecedor. Eu entendi, mas mesmo assim,
eu entendo muito bem, mas fica uma preocupação. Se entrar esse dinheiro, não tem plano de uso. E a gente gostaria muito que ele fosse usado para essas demandas que eu falei, inclusive o trator de rolo. Por isso que eu fiz o questionamento. A LOA fala que está separando 2 milhões e pouco por ano que vem, para esse setor. E a gente está vendo aqui que isso é um fantasma, até que alguém magicamente, felizmente, um parlamentar, alguma coisa assim, joga esse dinheirinho para a gente. Então a gente tem que ir atrás desse dinheiro ainda. Mas infelizmente, não é uma infelizmente é isso. Boa. Infelizmente é assim que a política funciona. A gente está aqui, a gente é técnico, acho que não deveria ser assim, mas é. Tá. Só para fechar então essa questão os conservas não foram aprovados ainda, não tem esse projeto ainda em implementação, né? Não tem previsão também. Porque o que eu entendo é que esse o dos conservas, Grádio, eu tenho que criar os cargos, não existem os cargos. Isso. Eu falei que dia no Mato Dentro mesmo. Se vocês conseguirem uma pessoa de conserva, eu contrato ele. É uma carga horária de 8 horas e um salário mínimo. Entendi, mas fazer não só o Mato Dentro, tem um trecho que ele tem que fazer. Mas eu teria que ter o cargo do funcionário, que não tem o cargo. Teria que criar o cargo, passar para a Câmara aprovar o cargo. É isso que eu ia falar. Tem que ter a geração de cargo que depende da aprovação da Câmara e que depende de estar previsto nessa LOA para poder pagar o salário para o ano que vem. Já vai estar. E isso deve estar previsto, então. É contrato. Tá. Uma questão aqui voltada para a parte da agricultura. Relacionado com a agricultura, extensão e cooperativismo rural. Observa a previsão de 300 mil em projeto de aquisição de equipamentos e materiais permanente. Poderia esclarecer no que está exatamente previsto esse investimento e o que se difere dos 2,6 milhões de aquisição de veículos e máquinas agrícolas? Tem diferença do que foi dito agora há pouco, da retroescavadeira e tudo mais? Ou esses equipamentos e materiais permanentes são tipo implementos e alguma coisa assim? A gente pode acrescentar mais dinheiro para essa área? Isso são implementos. São implementos, né? Certo. E ainda relacionado com isso, a LOA prevê um custo de 160 mil para manutenção do convênio da Emater. Todos sabemos o quanto o suporte da Emater é importante para o trabalhador rural, mas é comum pessoas virem me perguntar em como podem se beneficiar disso para suas atividades no campo, principalmente de pequenos agricultores familiares. Gostaria então de que esclarecessem um pouco mais para a população, tanto aqui como depois, e de uma forma de uma campanha, se possível, de divulgação de informação, sobre todos os recursos que a população rural tem à disposição com esse convênio e como fazer uso dele. Seria possível agora ou prever uma orientação depois? Só para ficar em outras palavras, é como se a gente sabe que tem a matéria, a gente sabe que é importante, a gente sabe que é Grádio, eu estou falando tirando dúvida com o Naldo, com os vereadores aqui. Na quinta-feira, o Marcos da Emater vem aqui prestar conta do trabalho dele aqui. Eu queria convidar vocês, se tivesse vindo para vocês ver o tipo de serviço que a Emater presta para a sociedade. Certo, é importante, mas eu gostaria até que tivesse uma publicidade para que todo mundo soubesse, não para a reunião, claro, mas todo mundo soubesse melhor o quanto pode contar com esse suporte da Emater, porque ele é muito importante, é um suporte muito rico e eu acho que a gente pode fazer mais bom uso dele. Deixa eu dar só uma parte para Lilian aqui, sou a segunda vice-presidente da associação. Gente, boa noite. Eu vou aproveitar esse gancho do Gládio para falar. Meu nome. Pois não. Identifica. Sim. Obrigado. Meu nome é Lilian. Eu estou representando a Associação de Moradores do Bairro do Mato Dentro. Agora eu estou como vice-presidente e a presidente não pôde vir. Então eu venho representar o Conselho Administrativo. Com relação a gente saber do que está acontecendo, por exemplo, hoje, eu gostaria de pedir, se possível, que a Associação de Moradores fosse avisada desses eventos, né? Que tem uma ligação direta com a gente, esse que você acabou de comentar agora, Lúcio, de quinta-feira, que eu, como produtora rural, de bem pequeno porte, vim várias vezes à cidade solicitar ajuda da Emater e ela não chegou a mim. Então, eu acho que esse vínculo de proximidade é importante, então, por isso que eu estou fazendo esse adendo, tá? Muito obrigada. Obrigado, Lilian. Bom, eu vou continuar aqui.
Eu vou entrar agora numa questão que é do turismo, que eu acho que é muito importante. Grado, só corrigindo aqui, estou me corrigindo aqui. O evento do Merck no dia 19, precisamos de conta dele, na segunda-feira, às 7 horas da noite. Qualquer coisa, se puder confirmar com a Lília, com a presidente da associação. Eu mando para a Lília, tá? Joia, obrigado. Eu vou pautar aqui um assunto que eu vi na mídia e que eu acho que ele é de muita importância para a gente, envolvendo projetos para o ano que vem. No mês passado foi divulgado no G1, portal da internet, que o Circuito das Águas capta recurso para investimento do turismo na região. Eu não sei quem teve acesso a essa informação, mais além de mim. Com o objetivo de promover ações de comunicação, marketing e incentivo ao turismo aqui na região. A reportagem informa que 2 projetos, inclusive, já foram aprovados no edital do Governo do Estado, pelas Secretarias da Cultura e Turismo, e destaca que o objetivo desses editais é promover destinos e produtos turísticos mineiros, com foco no turismo cultural, turismo de natureza, turismo de aventura, cozinha mineira, turismo rural, turismo de negócios e eventos e cicloturismo. Sendo destacado que até 2024 deve ser implementado o, entre aspas, Caminhos das Águas, circuito para peregrinação entre 40 fontes. Com esse projeto, o turista poderá visitar as 13 cidades associadas em um roteiro autoguiado, com experiências de realidade aumentada 360 dos atrativos, mais QR Code informativo. Tudo isso que eu estou lendo é o que está na reportagem, tá, gente? Está tudo entre aspas aqui. O projeto ainda visa a disponibilidade de óculos 3D, mais quiosques eletrônicos e informativos para divulgar a região em feiras e eventos. Os municípios participantes terão, em contrapartida, que realizar 4 seminários, sendo 2 abertura, 2 encerramento, com o objetivo de preparar e desenvolver o público da região. Aqui faz falta uma mesinha aí. Para as ações criadas e garantir a participação de uma diversidade de pessoas de setores ligados ao turismo regional. Entre os produtos de comunicação estão a criação de um banco de postagens, produção e execução de vídeos teaser, curtos e de vídeos promocionais, além de contratação de influências digitais para a divulgação dos atrativos regionais. Bom, tudo isso envolvendo a nossa região e nós estamos inclusos. Quem quiser mais informação pode procurar na internet. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é que existe uma demanda de exploração de turismo rural em expansão aqui. E que Soledade tem muito potencial para fazer parte disso, incluindo turismo de natureza, turismo de aventura, cicloturismo, artesanatos, agricultura orgânica, etc. No entanto, só o que identifico na LOA como previsto para a promoção de turismo são 467 mil. E como o Parque da Cidade, o Parque das Águas da Cidade também se relaciona com o turismo, não é possível identificar na LOA quanto de fato seria destinado ao turismo rural. Então eu pergunto, existe algum projeto visando investir e valorizar o turismo rural em todas as suas possibilidades, em todas essas possibilidades? Se sim, qual e quanto do recurso está destinado para isso? Só fazer uma retificação, eu escrevi isso aqui em forma de pergunta, mas talvez, não sei se vocês teriam, eu entendo que não teria a resposta muito específica por agora. Então eu queria mais chamar a atenção que tem essa demanda. Mas eu queria falar a respeito. Tá. Com relação a essa rota do caminho de Inhaxica, não é? Essa que você falou antes, não? Não é o caminho de Inhaxica, não. É uma rota nova que estão fazendo e promovendo para os próximos anos. Tá. Então, essa semana... Que dia que é hoje? Então não foi. Foi semana passada. Semana passada eu participei de um evento do SEBRAE em São Lourenço a respeito de desenvolvimento regional, que envolve muito essa parte turística. Inclusive, eu já me cadastrei como representante do município nesse evento e um dos focos principais dele é o turismo rural, aqui para Soledade. Tá? Então, são cidades da nossa microrregião do Circuito das Águas e a gente tem a intenção de promover. Tanto é que este ano o Departamento de Turismo foi criado, separado do Departamento de Educação, que era junto Educação, Cultura e Turismo. Hoje nós temos o Departamento de Turismo e Cultura separados do da Educação. Qual é o objetivo? O objetivo é exatamente esse, fomentar o turismo de uma maneira mais focada nele mesmo. E dentre esses a gente tem muitos planos para o turismo rural.
Não é uma coisa fácil de se implementar do dia para a noite, mas isso está no nosso foco, no nosso planejamento. E aqui, igual você comentou, nós temos turismo, 467 mil, obras e equipamentos para o turismo, mais 170 mil, manutenção de convênio da Associação do Circuito Turístico das Águas, isso tudo que envolve o turismo, não é só esse valor que você falou, tem mais. E que pode ser feito através de consórcio também. Porque uma vez que a gente tem aqui a manutenção do consórcio, perdão, que eu me perdi aqui, manutenção do convênio com a Associação do Circuito Turístico das Águas. Isso já abre uma outra margem para você se precisar ter outro gasto. Então, nessa é que a gente realmente está engatinhando. Mas não estamos parados com relação a isso, só para deixar claro. Eu fico contente em saber. A minha preocupação aqui era apenas se o valor destinado, por ele me parecer pouco, se não pode estar sendo consumido a maior parte dele para o Parque das Águas, por exemplo, para o turismo na cidade, faltando para a zona rural. Mas eu estou entendendo que tem atenção para a zona rural e a gente espera ver isso para o ano que vem. Inclusive, eu quero informar que a gente tem até a intenção de fazer um DRP, que é um Diagnóstico Rural Participativo. Se vocês quiserem fazer isso, a gente tem a intenção, mas não tem, de repente, as condições necessárias para implementar isso de momento por iniciativa própria. Mas vocês podem contar conosco para fazer isso, que é do nosso interesse o crescimento da zona rural. E o município, a maior parte do território é zona rural, e a gente tem que estar de olho nisso, para não olhar para ele muito tarde. Bom, ainda nesse assunto, tem algumas pessoas que vêm me perguntar, e aí eu fiquei até de retransmitir aqui algumas perguntas. O município recebe algum recurso extra em específico para cuidar da manutenção da estrada real, por ela ser turística? Não. Em relação à exploração turística do Trem das Águas, o município recebe algum recurso? Também não. Não, Grádio. Esse é um trabalho que está querendo o Dr. Lessa de São Lourenço e o Sandro de São Sebastião para rever esse negócio do Trem das Águas. Porque nenhum dos 3 municípios recebe nenhum retorno deles para o município. Nenhum dos 3 municípios. Não recebe, né? Não. Tá. Só para saber também. Bom, tem uma outra questão aqui que eu também fiquei de trazer em representação, é o seguinte: nesse projeto consta um investimento previsto de 10 mil em atividades de apoio e promoção à recuperação de flora e fauna ambiental. Mas a gente não consegue entender para onde que vão esses 10 mil. A gente entende também que ele pode ser pouco se for para um projeto grande. E tem uma demanda que as pessoas comentam muito, que é da necessidade de recomposição da mata ciliar em torno da captação de água que abastece a cidade. A água que vem para cá, para a cidade, ela é captada na Conquista, e as pessoas comentam muito que falta um cercamento, que falta uma reposição de mata ciliar, até para ter um aumento de água ali. Eu não sei se esses 10 mil é para isso. Se for para isso, eu queria que vocês avaliassem se não é pouco. E se não for para isso e não tem nada que pode dar abertura para esse investimento, ou se não está no radar da prefeitura esse investimento, eu queria estimular aqui que pensassem com carinho, que os vereadores também apurassem isso com carinho. Tá bom? Bom, algumas coisas que eu olhei aqui na LOA, como eu falei, comparando com a anterior, que foi modificada, foram 10 milhões de diferença, eu notei que, além dos recursos que vieram, que de repasse, né, a sua grande maior parte, algumas coisas saíram da LOA, que eu não entendi muito o porquê. Por exemplo, na LOA anterior existia uma previsão de se gastar 680 mil em aquisição de veículos para transportes estudantes, transporte escolar. Agora se prevê só 300 mil. Eu não entendi por que teve essa redução, se antes tinha importância, agora não tem mais. Havia essa previsão de 600 mil, e aí entrando em contato com o pessoal do Convênios, certo? Porque é uma previsão de dinheiro também do governo federal. Então, me informou que não havia necessidade de ser um valor tão alto. Então, esses 600 mil, como ele é federal, ele foi transferido para outro setor. Porque não vai, esse é um caso que não vai ocorrer o ano que vem. Então, reduzir um pouco. E, só para entender, tem a previsão de comprar veículo para transporte de estudantes, então, renovar a frota? Foi comprado já, não foi? Não tem previsão para comprar também.
porque a LOA discrimina o recurso para essa finalidade. Por isso que eu estou perguntando. No ano 2022, nós compramos 2 Van Zero para a educação. Então, para o ano que vem não tem previsão de comprar veículo. Tem 2 Van Zero que chegou mês passado para nós aqui. Tá, aí eu faço uma outra pergunta ao contador. No caso de estar aqui a destinação de, cadê o valor? 300 mil destinado à aquisição de veículo para transportes de estudante. Esse é o rótulo desse recurso destinado. Significa que se entrar esse valor não vai poder... fica vazio isso na LOA, não quer dizer nada, porque não tem a previsão de custo de equipamento. Esses 300 mil, se caso ocorrer alguma emenda para esse tipo, já está aí. Tá, então tá para contar com a sorte. Se aparecer, tem um espaço para isso. Essa questão de emenda parlamentar e de recurso que vem federal, eu vou te falar, é uma coisa muito, bem complicado. O pessoal que sabe como é que funciona, né? Os vereadores sabem como é que funciona, eles vão atrás, o pessoal que corre atrás de cada um de seus partido e deputado e tudo mais, entendeu? Tem o seu valor, eles têm o valor, eles vão atrás disso aí, mas é uma coisa imprevisível. Realmente você não tem como adivinhar que um deputado vai dar a verba, não vai dar, teve uma eleição, muita gente que às vezes promete, perde a eleição, e aí? Tá. Você não tem como se adivinhar. Eu entendi, eu vou tentar até resumir um pouco as minhas perguntas agora, para não cair de novo nesse campo. Só completando o que o Marta falou aqui, sexta-feira agora eu recebi uma ligação do deputado, ele indicando 500 mil para a educação. Tá? O Omar nem sabia disso, está sabendo agora. Ele falou que vai indicar 500 mil. Eu chamei o pessoal da licitação, então vamos esperar indicar para a gente chamar o que vai gastar. E ele também não sabe se vai vir ou não os 500 mil. É uma promessa que ele ligou, eu estou te oferecendo 500 mil para a educação. Mas é bom a gente saber dessas coisas para não criar uma falsa expectativa. Vai que a gente acha que vai vir uma coisa de transporte e não vem. Ô Gládio, por favor, falta muito para você perguntar? Não, já tô no final. Eu vou tentar ser um pouco mais resumido para não cair de novo nessa questão. Agradeço, valeu. Na LOA anterior, na audiência que teve, eu expus a necessidade de lixeira para a zona rural, aquisição de lixeiras. E eu vi aqui, nessa nova LOA, que no tópico equipamentos, veículos e materiais permanentes para limpeza pública, está sendo um recurso de 200, mudou de 200 mil para 1 milhão e 100 mil. Bastante dinheiro a mais nessa área. Eu queria saber se a gente pode contar com a contemplação disso para o ano que vem, se está previsto essas lixeiras, porque isso é uma questão até de saúde pública. Porque me parece que aumentou a expectativa de entrada. Eu tive com a dona Carmen, estava falando com ela. Semana retrasada nós concluímos uma lixeira nova, nós fizemos de alvenaria no bairro de Soledade Velha. Tá? Começou a utilizá-la hoje. Tá? Ela, alvenaria, com esgotamento, acho que fica muito mais fácil do que as de madeira. A intenção nossa é trocar toda a zona rural para a alvenaria, as lixeiras. Tá bom. Depois eu mando para você, para a Carmen, para você ver como ficou ela. Tá. Não, a lixeira mesmo de alvenaria. Para ser Sebastião. Não vou cair todo pro chão, né? Entendi. Eu estou pulando perguntas aqui, tá, gente? Me chamou a atenção também uma redução que seria para a parte da assistência social, que ela perdeu 300 mil de previsão de investimento. Na parte de assistência à criança e ao adolescente. Estava previsto 505 mil, caiu para 255 mil. Porque também é a mesma coisa. Não estava necessário. Não teria previsão para essa área. Mas é indiferente a atenção que a prefeitura vai dar para essa área. É a mesma coisa na área, isso aí é na área federal, não é recurso próprio. É recurso que talvez viesse, mas não vem. Certo. Eu verifico também que se aumentou o custo para equipamentos e veículos de programa de saúde. E aí eu quero lembrar da reforma da escola do posto do Mato Dentro, que a gente colocou como demanda na outra audiência. E eu também não vou perguntar, mas eu espero que esteja sendo da atenção de vocês, ver se isso está sendo contemplado. Chama a atenção também que aumentou a parte de custo com pessoal e encargos em 3.523.000, o que eu entendo que seja os professores que foi apresentado no começo. Então o custo com os professores aumentou. Sim, porque a gente não... É como eu expliquei no começo. O ano passado, em 2021, não havia
informação de que haveria um reajuste de 33% para os professores. Não havia informação nenhuma. Então, você estima o quê? Um valor da inflação. Quando vê, chega aí, e durante o decorrer do ano, dá-se um reajuste desse tamanho, sem que o recurso financeiro entre na conta. Você não tem excesso de arrecadação. Você continua com a arrecadação menor e um gasto maior. E aí o que você tem que fazer? Você tem que se virar para poder posicionar o orçamento e o pagamento dos professores. Certo. Então, inicialmente e não só dos professores, não, mas teve do PSF também, foi um aumento de 40% que não estava previsto. A gente saúde, houve um aumento muito grande. É muito difícil. E se entrar os conservas, eu acredito eles que não vão pegar mandam essa fatia recurso. também. O ano que vem a gente pode ocorrer ou não, que é a questão da enfermagem. Pode vir, pode não vir, chega em julho, eles falam assim, vai reajustar. O prefeito tem que engolir, tem que pagar, ué. Certo. Eu entendi. Vou acelerar aqui pela última pergunta, tá, gente? Pode começar a ficar esperançosos que eu estou acabando. Uma coisa que me chamou a atenção na LOA é que tem a previsão de transporte escolar para ensino fundamental de 1.820.000. Para transporte escolar de ensino médio regular, tem 30 mil e mais 200 mil que vem da parte do Fundeb. Só que eu não encontrei nada para o transporte escolar infantil. E aí eu fiquei naquela, se tem que estar previsto o recurso para o transporte escolar infantil, é junto. Pega uma carona então. Infantil pega uma carona com investimento. Não separa. Mas aqui eu quero fazer uma observação que tem criança. Toda criança tem o transporte, você pode observar, né, Lúcio? Não, tem locais da zona rural que o transporte não chega, ou tem crianças que não podem estudar na escolinha do Mato Dentro porque o transporte não leva até lá, mesmo sendo bairro vizinho. Já foi conversado com o encarregado dos transportes e vai ter uma reunião para pautar esse assunto. Eu só fiquei preocupado se estivesse faltando renda. Eu entendo que não vai faltar dinheiro para isso. Só queria uma atenção de todos para que garantisse o atendimento igualitário para todas as crianças, que eu acho que isso é justo. E condição da transporte escolar chegar até a casa delas. Agora, por último, me desculpa aqui, né, pelo volume de questionamentos, mas pode ter certeza também que não foi fácil para mim preparar isso em tão pouco tempo. São 40 páginas que eu tive que analisar de muitos números. O contador sabe muito bem qual foi o meu martírio aqui. Mas uma aprovação de LOA no apagar das luzes, né, no final do ano, merece atenção e dedicação extra. Por isso eu me expus a isso. Pois o tempo para se estudar ficou pequeno. Então espero ter colaborado aqui. Mas não posso deixar de comentar que se eu fizesse todas essas questões diretamente à prefeitura, me seria cobrado uma taxa de R$ 8,67 por cada solicitação de informação protocolada. Até tem um boleto aqui, se alguém quiser ver, que foi da última requisição minha. No entanto, apesar de aqui estarmos regidos pela lei da responsabilidade fiscal, motivo pelo qual acontece essa audiência, o princípio da transparência e acesso gratuito a informações públicas é algo garantido também pela Constituição, Lei Orgânica de Soledade de Minas e Lei de Acesso à Informação, onde só o que justifica cobrar do cidadão quando será produzido um documento que gere custo, onde só justifica cobrar do cidadão quando será produzido um documento que gere custo ao município, como no caso de alvarás, por exemplo. Mas que custo gera um e-mail de resposta? Que custo gera o envio de um PDF com um projeto de calçamento do Morro do Inhame? E mesmo que a resposta seja uma ou mais folhas impressas, o que justifica me cobrar R$ 8,67 para qualquer obtenção de informação na prefeitura? Isso vai contra as leis. Isso vai contra o princípio de publicidade e transparência de uma administração pública. Isso inibe a participação popular. E isso não está certo. Então questiono, está previsto nessa LOA recurso suficiente para arcar com os custos de me enviarem um e-mail de resposta, de me enviarem um arquivo em PDF, ou de me enviarem respostas por escrito se for preciso? Ou eu e demais cidadãos continuaremos sendo cobrados sempre que quisermos buscar uma informação? Eu estou fazendo uma pergunta um pouco crítica aqui, porque a gente não consegue ter informação, tem uma resistência a isso, e isso está errado. Eu acho que essa resposta, né, teria o jurídico responder para você, porque eu só sigo leis, e a prefeitura existe um regimento que eu preciso seguir. Eu não posso dar uma informação. Pelo que eu posso perguntar, me fala isso, não tem como. Pelo que eu consultei, um trâmite para ser seguido na prefeitura. Eu entendo. Pelo que eu consultei das leis, consta que
se eu quisesse um livro... Por favor, Gládio, você pode fazer um ofício para pedir para o jurídico te responder outra hora isso? Que o seu tempo já acabou. Eu posso. Por favor. Só em relação ao financeiro, tem recurso suficiente para me responder e-mails em PDF? Isso não vai ter falta, não é justificativa, seria questão de lei, certo? Tá, eu envio um ofício depois, só gostaria de não ser cobrado por esse ofício. Obrigado. Mais alguém? Boa noite, meu nome é Pedro Cristiano Alves, sou suplente dessa Câmara também. Venho aqui parabenizar o Gládio, levantar as questões de 6.226 habitantes de Soledade, foi o único que leu e o único que tomou providência de abrir esse espaço e falar para vocês. Senhor contador, então existe uma questão de planejamento que não fecha com o orçamento que é previsto. É isso? Não. Porque o senhor falou que não está fechando a política. Soledade, o senhor prefeito, não tem um recurso próprio que pode atender essas emergências se cair uma ponte? Não tem. Não tem? Não. Senhor presidente André, faço uma pergunta para você, em questão da zona rural. Os maquinários que estão saindo da garagem e deslocando para fazer os transportes, existe um controle na garagem de quilometragem de gasolina e do pessoal que está sendo investido nessa área? Pedro, eu não sou o prefeito da cidade, você vai me desculpar, você tem que perguntar para o prefeito. Então, mas eu estou perguntando para o senhor, que o senhor é presidente da Câmara. Se eu fosse o prefeito, eu dava notícia para você, eu não sou o prefeito. Senhor prefeito, o senhor pode responder, por favor? Senhor prefeito, dá licença, presidente da comissão, eu acho que esse assunto não quer dizer nada com a audiência pública. Se vossa senhoria quer fazer um questionamento a respeito disso, a gente pode marcar uma audiência no caso que o assunto seja pertinente. Eu acho que esse assunto, presidente da comissão, esse assunto não é pertinente na audiência pública do orçamento. Isso aí já é outra questão. Senhor presidente, só me corrigindo aqui, eu estou falando dentro do orçamento que o contador está apresentando. O Pedro Cristiano, só para te dar informação, existe controle de frotas. Se você for na prefeitura, no programa País, existe controle de frotas. O Jorge está aqui, trabalhando com os gasolina, ele é o que mais faz. Tudo lá é anotado, KM, quando chega, quando sai, o que gastou. Só chega na prefeitura, eu te mostro todo o controle de frotas. Muito bom, muito boa resposta, prefeito. Eu estou perguntando que está dentro que está expondo, que não está fechando. Não existe um orçamento. Ontem eu disse que não está fechando. Tem um orçamento, mas não tem um planejamento. Não. É isso que eu devo entender a população. Você entendeu dessa forma. Eu não posso te obrigar a entender de outra forma. Então, você já está falando de valores. Mas eu venho aqui para parabenizar o Gládio aqui, que o espaço que teve, o tempo que foi muito apresentado nessas questões. Eu não sei qual o tempo, senhor André, que a gente pode pronunciar aí nessa audiência pública. O senhor sabe me informar o tempo? São 10 minutos, né? Pedro. Oi, Lígia. Dá licença. Orçamento é 10 minutos. De pergunta você pode fazer. Tá. Então são esses questionamentos que não está fechando. A gente da população não entende isso. Então gostaria de entender. Deixa eu tentar ser um pouco mais didática para ver se talvez a sua dúvida seja de muitas outras pessoas. Quando a gente vota o orçamento do município, isso aqui que a gente está votando, isso aqui é uma estimativa. Então, para você ter uma ideia, a gente está votando para o ano que vem 57 milhões de reais. Não significa que esses 57 milhões serão gastos. Não significa nem que a gente vai receber esses 57 milhões. Isso aqui é uma ideia. Todo município faz isso, inclusive governo estadual e governo federal. Então, o que acontece? Como a gente estima, a gente joga para cima. Por quê? Porque se a gente receber o dinheiro, a gente pode gastar. Agora, se a gente fizesse um orçamento menor e recebesse mais dinheiro, você poderia ter o dinheiro em caixa e não gasta. Então, não é que não fecha, é que não é certinho. A gente não sabe quanto vai receber,
Aí, obviamente, você não sabe quanto você vai gastar. Então, você tenta planejar, mas nem sempre sai do jeito que a gente quer. Por isso que joga um pouquinho mais alto para a gente ter essa margem de erro. Foi o que aconteceu esse ano. Tem o dinheiro, não tem dotação, direcionamento para gastar o dinheiro em tal coisa, entendeu? Ok, a Lígia explicou no começo que existe a estimativa. Eu só não estava entendendo o planejamento. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu só quero agradecer vocês aí e gostaria que vocês dessem parabéns para o Grádio, que foi o único aí que manifestou aí de bom coração, bom agrado ao município aí, né? E nós vamos estar acompanhando vocês, seus trabalhos aí, né? Para somar para vocês, que às vezes a gente levanta uma pergunta, uma dúvida aqui, não só para a gente, mas para vocês também somar e poder construir melhores projetos aí. Ok, obrigado pela... E a gente queria convidar vocês também, você para participar da reunião, para a gente você ver de perto o nosso trabalho em cima disso aí. Tá, presencialmente eu não estou participando, mas eu acompanho pela rádio. Tá bom, obrigado. Mais alguém? Olá, boa noite. Meu nome é Edson, sou morador ali do bairro de Barra Bela e Conquista, né? Estou representando o pessoal de um grupo que a gente tem ali na região. E a gente está aqui para... Aliás, eu estou aqui, né? Não sei se tem mais alguém aqui dessa região, que eu não conheço todo mundo. Eu sou morador novo, estou há um ano aqui em Soledade. E eu vejo que o pessoal está reivindicando sempre as estradas, como o Gládio já acabou de falar. E a gente tem uma proposta aqui que eu gostaria de entregar para vocês, né? Que seria o quê? Eu vejo que sempre cai no mesmo problema, né? É recurso ou tempo, pessoal para fazer as obras. E aqui a gente está reivindicando que seja feito um treinamento para o pessoal que já presta serviços aqui na prefeitura, entendeu? Esse treinamento ele seria solicitado para o Emater. A gente já tem um representante aqui do Emater, né? O Marco. Então, assim, eu acredito que isso não gera muito custo, pelo contrário, vai reduzir custos. Quanto a cascalho, que é um tema que foi levantado aqui, que é um recurso caro, inclusive para o meio ambiente, né, uma coisa que demanda bastante dos nossos recursos aqui naturais, a Zélia, da nossa região, ela se dispôs a ceder o cascalho que ela tem. Inclusive, ela já cedeu até para São Lourenço, o cascalho que tem no sítio, ou na propriedade dela. Então, acho que vocês conhecem ela aqui, né? E, então, eu tenho esse pedido aqui para entregar para vocês. E, é claro, vocês já prestam esse serviço paliativo de, uma ponte caiu. E nem agora caiu uma ponte também ali na região do... Deixa eu ver aqui o nome do bairro, que eu não lembro. Que é o Fazenda do Campos. Então, é ali para frente da Zélia, né? Então, essa região ali, a gente tem essa estrada que começa ali no Vista Alegre. E também tem outra coisa que eu gostaria até de fazer uma pergunta aqui para vocês. Onde começa a jurisdição de Soledade naquela região? Tem o Aras ali, né? O Aras, um pouquinho para frente do Vista Alegre. E depois desse Aras, você seguindo em frente, vai até a água mineral. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Água mineral. Então, assim, a gente fica perdido ali, porque a informação que eu tive é que ia até o Aras, Soledade. E para a direita, subindo, né? Para o bairro da Conquista. Soledade começa do Doce Delfim para frente. Dos Doce? Doce Delfim para frente. Doce Delfim para trás é São Lourenço. Entendi. Tá? Até o Doce Delfim para frente é Soledade, para trás então, é São Lourenço. Sim, então a gente está requisitando dali para frente, né? Porque eu tenho problema de jurisdição, não posso começar lá do Vista Alegre, né? E então a gente vai estar reivindicando isso, porque assim, não adianta que seja feito esses trabalhos todo ano e a gente tenha os mesmos problemas todo ano. Por quê? Porque joga o cascalho e o cascalho é levado pelas chuvas. Não é feito o agulhamento, que é um sistema que eles explicam aqui no curso do Emater. Então esse documento tem as referências todas aqui, inclusive tem uma aula online do Emater, do especialista, que é o Leonel. Tá? O Marco poderia procurar, o Marco não está aqui agora, né? Não está aqui hoje, mas eu gostaria que fosse chamado ele para levantar esses contatos. Os contatos estão aqui, tá? Na folha, para a gente poder fazer esse treinamento. Não é um treinamento caro, que nem estava falando do rolo, né? Desse rolo de compressor, para poder fazer o agulhamento. Seria o cascalho integrado com argila, né? Para ficar uma coisa como se fosse um concreto. São estradas que duram 5, 10 anos dessa modalidade. Então, assim, pode ser feito um projeto piloto ali naquela região, né, nessa estrada,
Inclusive o curso pode ser feito ali, porque a gente já tem o cascalho. Você entendeu? Você já tem a máquina, você tem uma motoniveladora, não tem uma motoniveladora aqui na prefeitura? Então precisa disso, uma motoniveladora, e precisa do rolo também. O rolo vai ser necessário. Mas talvez não precisamos comprar um rolo. A gente pode alugar um rolo. E um rolo usado, que pode colocar em qualquer trator que você já tem traçado aqui, um rolo custa cerca de 50 mil, usado, tá? Pelo menos foi a informação que o rapaz da Emater passou. Deve ser isso mesmo, 50 mil, mas eu não consigo comprar se não for licitado. Eu não tenho como comprar alguma coisa usada para a prefeitura. Por isso que a gente vai colocar, peço uma emenda na LOA, né, que é o tema que a gente está debatendo aqui, para que seja feito o curso e que a gente consiga, pelo menos, alugar um rolo compressor. Mesmo que seja um projeto piloto, porque isso vai dar capacitação para os profissionais que você já tem aqui, né, de manutenção. E assim, vai ser uma coisa barata, você entende? E a drenagem, eles explicam aqui também como fazer drenagem. Assim, você não precisa calçar, você não precisa contratar empresas de fora, você entendeu? É um treinamento do próprio Emater, que você já tem tudo aqui à disposição, já tem o gasto, né, anual previsto, inclusive de anos anteriores. Agora, pegando aqui a informação de uma pergunta que o Glad fez, ele fez uma pergunta sobre os equipamentos, né, para a área rural. Esses 2.600.000, 2.200.000, agora eu não lembro exatamente, mas na casa de 2 milhões. A gente não tem certeza para esse ano. Mas e os anos anteriores? Esses orçamentos não são baseados em estimativas, né? Então, assim, eu queria saber com vocês, porque um rolo desse vai ser de muita diferença para fazer o trabalho depois de um treinamento, né? Porque vai ter que ter o treinamento. Não adianta a gente ter, é claro, o pessoal experiente aqui, que já faz as manutenções, mas é uma coisa bem técnica, você entendeu? Você vai precisar ali fazer, de repente, esse cascalho, misturar com a terra, com a argila, num caminhão lá próximo onde está pegando o cascalho, e depois levar para lá. E a melhor hora de fazer, conforme eu vi nas aulas, é justamente na época das chuvas. Porque na época do tempo seco, você não consegue a umidade necessária para fazer a compactação da forma que tem que ser. Então, assim, não é uma coisa de outro mundo, que você vai precisar de um orçamento grande, entendeu? É só um treinamento para as pessoas que já estão trabalhando aqui. Então, eu peço que vocês olhem com carinho esse documento, tá? Para que a gente possa implementar essa solução já no ano que vem. Porque não, pelo que eu vejo aqui, né, pelo que eu vi o treinamento do Leonel, da Emater, não vai ser uma coisa cara. E pode abrir uma possibilidade para que, a Soledade deve ser muitos quilômetros de estrada rural, né? É um município que tem muitas estradas rurais. Então, se a gente conseguir fazer esse projeto piloto, e eu peço encarecidamente que seja lá na região para a gente acompanhar, porque os moradores estão me cobrando. Eu tenho um grupo aqui de 64 pessoas, né, que está me cobrando isso, por isso que eu vim aqui. Assim, a gente fica falando todo dia no grupo. Olha, tal trecho. Um ano. Eu moro um ano lá e eu estou acompanhando, né? E é sempre os mesmos locais, sabe? E às vezes é coisa simples. Eu mesmo fui com uma enxada perto do Morro do Carlinho ali no ano passado e fiz um dreno com a enxada para sair a água que estava bem no meio da pista, porque ali tem um riozinho, né, um riacho, e ele passa por cima. E aí fica empoçado, aí ninguém consegue passar. Eu fui com uma enxada e consegui fazer um dreno simples para poder secar mais rápido. Então, assim, são coisas simples. A gente não está pedindo aqui, né, nada extraordinário. Tá bom? Então eu vou deixar com vocês aqui. Eu já mandei para o gabinete do prefeito e para o e-mail aqui da casa da Câmara, tá? Obrigado. Mais alguém? Eu sou estressado. O Jorge aqui. Bem, começa. Não tira foto do menino, por favor. Qual é seu nome? Bem-vindo, Edson, a esse louco e maravilhoso município chamado Soledade de Minas. Você está aqui há um ano, a gente está aqui há 30. Eu, Lília, Samad. Então, há 30 anos, essa é a nossa reivindicação. A verdade é que a estrada rural, ela sempre foi eleitoreira, né? Era o que se tinha para falar, para pedir voto todos os anos, era vamos arrumar a estrada. Aí, era isso. Só que a zona rural, ela mudou. A gente está tendo um problema que eu acho assim da visão dos vereadores e da prefeitura da cidade em relação à zona rural. Eu ouvi falar que muita gente vê que a zona rural agora não traz mais voto. Muita gente foi embora então não tem muito interesse no investimento da zona rural.
Só que é um engano, porque, na verdade, aonde foi-se embora 4, 5 filhos, se vendeu terras, e agora tem 4, 5, 6 famílias. A zona rural cresce, o material humano também que tem na zona rural, que não é valorizado por todos, principalmente da prefeitura, também é bem diferente do que se tinha. Hoje a gente tem engenheiros, a gente tem ambientalistas, a gente tem estudiosos que estão ali para cuidar dessa terra tão desvalorizada que é. Eu vejo aqui, calçamento, eu vejo bloquete, cascalho, nada disso tem efeito. Eu não sei quanto custa um caminhão de cascalho, eu sei que ele dura 2 a 3 dias. É impressionante isso, né? Mas um caminhão de cascalho colocado no Morro do Inhame, sei lá, um mês atrás, não durou 3 dias. Então, eu vejo assim, o desperdício de dinheiro, não só de cascalho, mas das pessoas que vão lá trabalhar com esse cascalho, do caminhão que leva esse cascalho, da máquina que passa esse cascalho, seria totalmente evitado se um serviço fosse feito de uma maneira correta. Não há serviço que vocês vão fazer em zona rural, não adianta destinar bloquete, não adianta destinar cascalho, se não for feita a compactação do solo. Então, o que adianta uma retro? O que adianta outro caminhão? Isso não há recurso que aguente isso, porque não se dura isso. Tudo isso que vocês estão, que o querido prefeito aqui fala para mim, ele tem muito boa vontade. O que eu acho que não tem é uma coordenação de serviço, que nem esse amigo aqui está falando, que precisa de um treinamento. Eu não sei se precisa de um treinamento, eu acho que precisa de boa vontade, porque eu já vi aquela estrada no tempo do Dino andar 4 anos, sem ter um problema. Por uma questão do quê? É de uma valeta bem feita, é de não estar colocando... Quantas vezes o Gláudio pediu, a gente pediu para não passar trator, beirando as beiras de morro, que ia ter desabamento. A gente foi escutado? Não. Está tudo lá desbarrancado com essa primeira chuva que deu. Quantas vezes, irmão, você está um ano aqui, estou na 30, repetindo a mesma coisa. Mesma coisa, eu passei um ano falando que um corte de enxurrada, eles têm que sair da estrada e cair dentro de uma valeta. Há um ano que ele sobe. É a lei da gravidade, meu Deus do céu, são valetas que sobem, tem que subir a água. Então, enquanto não tiver uma cobrança, não só dos vereadores aqui, mas do próprio prefeito em relação aos funcionários que ali trabalham, enquanto vocês não aceitarem a nossa ajuda para a gente trabalhar junto, porque quem mora sabe onde está o problema, mas a gente não é escutado. E tudo que a gente pede para não fazer, é feito. Não é nem para fazer, é para não fazer. É feito. Né? Nunca a situação das estradas estiveram tão terríveis. Há pontos que nunca deram problema, e há 2 anos vem dando. Nunca deram. Por quê? A Débora aqui mora numa rua que ela ficou... Quanto tempo? Ela ficou 1 semana sem poder sair de carro nas chuvas do ano passado. Por quê? Porque pegaram toda a terra que tinha caído lá na rua daquela descida bloquetada ali da... Como é que chama aquela? Aquela rua bloquetada que tem ali depois do Paulinho, da dona... Pegaram toda aquela terra que caiu lá e jogaram na estrada dela. Em plena época de chuva. Ficaram várias famílias sem poder passar com o seu carro. A Débora tem quase 40 anos. E ela teve que fazer compra e passar com aquilo nas costas. Porque não é pouca não, gente. Era a terra que vinha até o joelho. Isso é um descaso. Isso é pouco caso. Criança que não chega na escola. Isso é de uma responsabilidade enorme da prefeitura. Pior, criança que, de repente, o pirueiro resolveu que ele não vai chegar lá, ele larga a criança no meio da estrada. É uma responsabilidade do que acontece com aquelas crianças da prefeitura. Eu não entendo porque na nossa estrada rural existem vans, e na cidade existem aqueles ônibus com aquelas rodonas que deviam ser de área rural.
né? Uma estrada que não favorece esse tipo de veículo, né? Então, assim, todo o desenvolvimento da cidade, a cidade está ficando linda, fofa, demais, verdade verdadeira, de coração. Mas isso não banca uma cidade. A verdade é essa. Isso não banca, a beleza não banca uma cidade. E vocês estão na contramão do que o Gládio acabou de falar agora. Vocês estão perdendo tempo em fazer dessa cidade que ela seja turística de verdade, investindo num lugar que é Caminhada de Inhaxica, que é Caminhada dos Anjos, Estrada Real. Isso pode trazer investimento para a cidade, como restaurante, pousada. E a zona rural é simplesmente ignorada. A gente é ignorado. Ano passado, você falou para nós, você e a Liginha, que em maio esse negócio do conserva ia estar resolvido. Nós já estamos em, sei lá quanto. Dezembro. Aqui foi falado, a gente pediu encarecidamente, que fosse visto, inclusive, a passagem que chega até o João do Gato, que não chega carro ali. Aquilo é caminho de muita gente, não chega. A prefeitura investiu numa ponte que só favoreceu uma pessoa. A nós foi falado que aquela ponte não era da prefeitura, mas aquela ponte é da prefeitura, sim. E foi investido para favorecer uma pessoa numa ponte que não passa um bezerro, que dirá um gato. Nada. Não passa nada embaixo daquela ponte. Uma ponte altamente prejudicial, teve um impacto ambiental grande, atestado por um engenheiro ambiental da mais alta categoria, né, que mora no local, né, vários problemas ali de infraestrutura para uma pessoa. Para uma pessoa. Que não favoreceu nem a própria pessoa, porque não passa gado lá. Então, mais uma vez, espero que seja a última, mesmo, de verdade, vocês precisam olhar com mais atenção para essa história da estrada. Tudo engloba essa estrada. O crescimento da cidade, a educação, o escoamento de produção, até mesmo para chegar para apagar um fogo. A gente teve a maior dificuldade aqui, no último incêndio que teve, para um caminhão dos bombeiros chegar com água. Porque eu pedi 500 vezes, que é um absurdo, colocar obstáculo numa subida. A pessoa que faz isso, ela não tem noção do que é você ter que pegar o Morro do Inhame, caramba, subir acelerado para você conseguir subir. Coloca um monte de obstáculo para escoar água. É um absurdo isso. Beira a ignorância. E um caminhão cheio de água de bombeiro, impossibilitado de trabalhar. Tinha casas perto. Tinha fio pegando fogo. Tinha pessoas da brigada de incêndio colocando sua vida em risco. Por uma teimosia de um funcionário da prefeitura de achar que tem que fazer as coisas desse jeito. Então, a gente não é que a gente só não é favorecido, a gente é prejudicado, além do quê? Porque toda vez que a gente vem reclamar, principalmente o Mato Dentro, que é um bairro que reclama, obrigado, tá? Você está representando mais um bairro rural, que a gente precisa disso. A gente é boicotado. A verdade é essa, a gente é boicotado. A gente fez um abaixo-assinado reunindo todas as zonas rurais aqui, mexendo em todas. A gente foi boicotado. É uma pena, cara, é uma pena que a gente só tenha a colaborar com essa cidade. É uma pena. Vocês estão desperdiçando material humano maravilhoso que a gente podia estar na parceria aqui. Mas de uma vez por todas, né? É melhor não mexer. Se é para colocar desse jeito, é melhor não mexer. E a gente vai fazendo que nem o irmão aqui. Vamos nós. Fazendo corte de enxurrada que desce a água de vez subir. Né? Porque está difícil desse jeito, né? Tá bem complicado. Eu tenho 60 anos, eu vim para cá com 30. E eu agora moro sozinha, sem meus filhos. Eu quero saber na hora que eu precisar sair para ir no médico, se uma cobra me pica, porque acontece, ou se eu tomo um tombo, como é que eu saio? Porque eu já tive que buscar gente que o lugar que a ambulância não foi. A ambulância não quis ir, porque a estrada estava ruim. Eu fui buscar uma senhora com a perna quebrada, com o meu carro. Então, gente, a cidade está linda. E nós? Porque há de se convir que a zona rural movimentou essa cidade aqui, e ainda movimenta. E a gente é esquecido. Como o caso do lixo também.
né? Então, por favor, eu peço que vocês comecem a tomar mais cuidado. Eu sei que o Jorge é um cara que está sempre lá, visitando Mato Dentro, olhando, pedindo, vendo o nosso problema. Pô, é um pouquinho de cuidado, né? Vocês estão aí também por causa do voto das pessoas, né? Vocês não estão aqui para ser vereador do centro, da zona urbana. Vocês estão aqui para governar e tudo mais. E é uma oportunidade que vocês estão tendo de ter um destaque, de Soledade sair na frente, ser uma cidade de destaque em todas essas situações, não ser mais uma cidadezinha dessa forma, né? Então... Peraí. Peraí. Jorge, pode falar. Boa noite a todos aí, tá? O senhor prefeito, vice-prefeito, presidente. Está sem som. Alô, agora tá? Tá beleza? Grade, parabéns pelas palavras, igual eu disse ali, a dona Carmen, a todos aí. Eu vou fazer só uma defesa aqui, em nome dos vereadores, porque você disse que os vereadores têm que fazer. Nós temos que fazer o quê? Trazer os problemas para ele. Não. Olhar, trazer para ele. Mas quem, igual funcionário, a gente não manda em funcionário. Quem manda em funcionário é ele. Então, é ele que tem que fazer o planejamento de organizar, na época da seca, na época as estradas rurais. Não. A cobrança tem. Tanto que tem aqui dentro, tudo. Aqui é ofício, tem indicações, está ali. Então, a minha parte de cobrar, eu cobro. Eu acho que cobro até demais. Sou até chato. Mas quem tem que tomar a decisão é simplesmente o executivo. Entendeu? Por exemplo, essa ponte lá, não sei se foi lá onde eu pedi para você fazer, lá no São Pedro Isaú, que caiu lá. Foi lá que caiu? Eu tinha falado há muito tempo atrás. Igual o rapaz falou aqui do rolo. Esse rolo foi falado por mim nessa casa aqui, lá atrás. Foi falado no posto de gasolina com o senhor da MAG, que presta serviço aí com essa máquina. Ele tem o rolo, mas não alugaram. Não quer, então quem decide é ele. Isso foi pedido há muito tempo. Nós já pedimos para aqueles calçamentos que estão caindo lá, estão cedendo, para que arrumasse. Vai ceder, não só lá. Conquista, Mato Dentro, Raul Chave, cederam. Dinheiro jogado fora, se não consertar. Falamos também, Cascalho. Cascalho, houve uma briga lá infelizmente, lá onde compraram a fazenda. O Lúcio está usando um cascalho, que na minha opinião, eu que não entendo muito, não é cascalho, está usando pó de pedra. Pó de pedra não é para isso. É uma opinião minha. Entendeu? Pedi. Rolo? A MAG tem esse rolo. O dono da MAG me falou. Entendeu? Então, é critério dele. Quem tem que tomar a decisão é o executivo. A gente luta para que as coisas andem certo na zona rural. Isso, o conserva foi pedido pelo vereador Paulino, lá no começo. Entendeu? Então, a gente pode ter certeza que a zona rural não está abandonada da nossa parte de vereador. Tá? A cobrança vai ter, vai continuar tendo, não tenha dúvida disso. Mas o que a gente pode fazer é trazer o problema para o prefeito. Agora, ele sente, espero que em 2023, igual eu disse na última reunião, se Deus quiser, que ele sente com seus encarregados, tanto da zona rural como da cidade, sente com eles e planeje. Planeje, é planejamento. Sem planejamento não funciona. E isso não adianta. Prefeitura é uma firma. Certo? Então fica aqui essas palavras. Eu estou fazendo essa defesa do vereador, porque vários vereadores aqui cobram sim, tá? Cobram, um cobra o Lemos, outro cobra. Mas quem decide é o nosso prefeito. Tá joia? Obrigado, Jorge. Obrigado. Juliano. Senhor presidente, concede uma parte. Boa noite, senhor presidente, prefeito aqui presente, novos colegas, plateia aqui presente. Eu gostaria só de levantar uma pauta aqui, que eu esqueci o nome. Edson, desculpa. Edson, você falou do rolo. Esse rolo que você falou que é 55 mil,
que pode ser puxado no trator para traçado. Eu até saí para fazer uma ligação para o Marcos, ele pediu para pedir desculpa aqui, mas ele não pôde estar, problemas pessoais lá, não pôde estar aqui, mas na segunda-feira ele está aqui apresentando. E eu fui tirar uma dúvida com ele. Eu sou tratorista, mas eu falei assim, será que tem alguma coisa falha? Esse rolo que você apresentou, ele não funciona para estratégia. Ele é mais para asfalto, por causa de puxar trator traçado. E esse o rolo que a gente precisa para estratégia mesmo é bem mais caro, bem mais puxado. É mais, e vai precisar do caminhão. E esse rolo para puxar nesses tratorzinhos simples nossos, ele até me tirou a dúvida. Eu vi numa aula do Emater. Isso, ele explicou. Então, não, ele propôs o curso, o Leonel do Emater, que é de Guaxupé. Ele que tem a tecnologia, né? Ele gente, eu acho que a gente tá mudando um pouco o foco da reunião. O foco da reunião é o orçamento. E sim, então, senão a gente não vai ficar... O orçamento para o rolo. Mas como a gente não tem para um rolo, a gente queria alugar. E assim, um usado, esse Leonel me informou, num curso que ele deu em 2019, a gente está em 2022, 55 mil. Coloca a inflação, deve dar por volta de uns 60, 65. Mas usado, então, tá? A gente está falando de coisa usada que funciona. Aí a gente volta a estaca zero de novo. A prefeitura não pode comprar nada usado. Então pode alugar. Isso, mas só que aí o rolo é um rolo que vai ter que caminhão, vai ser um gasto bem maior, que vai afetar o orçamento. Tem como incluir no orçamento, mesmo que seja nos 30%, que nem o contador acabou falando, um aluguel? Um curso com o Emater, que já está incluso todo ano, né, porque ele já presta assistência para a pecuária, para a agricultura familiar, né, que inclusive institucionalmente eu vejo no site do Emater que teria que ter um foco em agricultura familiar. Eu também não vejo isso, tá? Mas seria um outro tema para a gente discutir em uma outra hora. Mas agora eu estou reivindicando aqui pelo grupo, né, da nossa região, que seja colocado na LOA o treinamento do pessoal que já existe, do pessoal que já presta serviço, entendeu? Porque, como a senhora disse aqui, ela já está há 30 anos. E são feitos o quê? Jogado cascalho de forma imprópria. Não estou falando que as pessoas não sabem fazer. Não é isso. Eles sabem conduzir muito bem as máquinas, são especialistas, são pessoas que já estão há muito tempo aqui. Eu já conheci o Leandro, por exemplo, né, que trabalha com máquina. Eles têm essa experiência deles. Acontece que, se você não tiver um treinamento específico, você entendeu? Para a estrada. E assim, recentemente, né, que eles têm essa tecnologia. De 2017 para cá que eu vejo o curso. Está lá no site do Emater, se você for lá você vai ver os cursos. Você entendeu? Então assim, são coisas simples que dá para ser implementada. Eu só gostaria que fosse incluso o curso e que eu pudesse cobrar alguém. Existe algum vereador aqui que representa a nossa região? Eu gostaria de um nome. Tem algum nome que eu possa levar para o grupo de um vereador para a gente poder acompanhar isso para o ano que vem, com o recurso dessa LOA? Só corrigindo o vereador Jorge, tá? A MAG não tem dono, a MAG é uma associação. Tá? E o maquinário que é alugado é de empresas. Tá? E a empresa que presta serviço na retroadeira, eles não têm o tipo de rolo que a gente precisa aqui. O rolo que eles têm aqui é de puxar, então para nós não serve. O tratorista que informou, ele informou errado. Tá, então assim, nesse curso, tá, existe até uma substituição do rolo. Pode ser feito por caminhão a compactação. Inclusive caminhão pesado com pneu murcho. Tá? Assim, existem contornos que ele mesmo dá nesse curso, tá? Que você não tem um rolo. Se o problema for o rolo, a gente consegue fazer de outra forma. Por isso que eu insisto no curso e é um vereador que a gente possa ter o nome para a gente poder acompanhar isso durante o ano, né? Do ano 2023. Porque a gente vai cobrar, né? A gente precisa cobrar. Beleza. Vamos, Maurilinho. Espera aí. Deixa ela falar. Qual é o seu nome? Meu nome é Lilian. O que eu vou perguntar, na verdade, é uma dúvida da associação. Nós recebemos no ano passado, esse ano, uma emenda parlamentar com um propósito R$50 mil para a Brigada de Incêndio do Mato Dentro, que trabalha, que é uma brigada voluntária, e esse dinheiro parece que já está na conta da prefeitura. E a gente está tendo um problema com a licitação desses itens solicitados para a brigada. Inclusive, eu até fui pesquisar com um advogado, que a gente está ajudando a fazer essa licitação de forma, vamos dizer, informalmente. E
E a gente não conseguiu fechar essa licitação porque os itens são variados e nós estamos até com uma outra estratégia que conversamos entre nós da associação. Para todos que estão aqui, o que a Carmen relatou, pegou fogo num bambuzal de madrugada que eu acordei, eu moro a 2 quilômetros, eu acordei com o estalo desses bambus estourando e a gente solicitou os bombeiros que demoraram 1 hora para chegar e se não fosse a Brigada do Mato Dentro, tinha acontecido uma tragédia. Porque foi embaixo de uma rede elétrica, inclusive nós ficamos rezando porque os brigadistas estavam apagando o incêndio embaixo de um bambuzal que tem rede elétrica, então se caísse um fio ali, caiu o fio, né? E com risco de pegar fogo em casa, foi uma coisa bem séria. Então, se os meninos não estivessem lá, tinha sido bem pior. E nós nós conseguimos, através de uma deputada, a Andréia de Jesus, ela aprovou o nosso projeto e deu esse dinheiro. A minha dúvida, esses 50 mil está previsto para ainda, né? Porque como está sendo demorado essa licitação, ainda está previsto para que a gente consiga esses equipamentos que nós, assim, passamos dias pesquisando sobre esses equipamentos. Os brigadistas já fizeram mais de uma vez curso com os bombeiros que estiveram no Mato Dentro, fizeram essa formação. Esse dinheiro ainda está disponível, Lúcio? Por favor. Sim, nós recebemos 50 mil, na mesma época eu mandei para o Grádio, que o dinheiro estava na conta, o dinheiro está aplicado. A Carmen esteve comigo, com o Juliano Anderson, que é o chefe da licitação, ele explicou mais ou menos para ela como funciona rapidamente. A licitação precisa de três orçamentos, que não pode ser feito. Eu não sei se houve alguma mudança agora, porque a partir de janeiro mudou a licitação. Tá? Eu acho que vai ter que fazer a licitação, seria a associação. Vocês vão ter que fazer a licitação e participar dessa licitação. Porque não é agora só eu pegar e fazer e comprar. Não? Entendi. Aí eu poderia estar no Grádio, se pudesse falar com o Juliano Anderson, para ele explicar a nova licitação, o Grádio, porque mudou a forma da licitação agora. Sim. Não é mais assim do jeito que era feito. Tá, não. Lúcio, essa informação é muito importante porque a gente estava se articulando para tentar fazer um mutirão em busca de cotação, porque só para vocês entenderem, são mais de 20 itens e o que o Juliano se explicou para a gente precisa de 3 orçamentos para cada item, em nome da prefeitura e ainda seguindo alguns critérios técnicos ali que a gente tem que tomar cuidado. São muitas empresas para a gente contactar para conseguir orçamento e com uma margem muito grande. Eu vou pedir procurar ele novamente, porque teve muita mudança na licitação agora. O que a gente queria e ajudaria muito é se vocês assumissem por vocês mesmos todo o processo da licitação. Porque se depender da gente ter que fazer as cotações, vira um Frankenstein que pode dar errado, como daria errado se a gente fizesse a nossa parte agora. Eu acredito que não pode. Eu acredito, não sei. Mas eu poderia conversar com o Juliano, que ele vai te explicar melhor. Ele está perto da nova licitação, ele fez o curso, ele está perto disso aí. Eu não sei te informar. Se a prefeitura pode assumir isso e a prefeitura pegar essa cotação. Eu não sei te informar. Não, auxiliar sim, não, sim. Isso vai sim. Não. Por isso eu estou pedindo, Carmen, para o Grádio procurar o Juliano, para o Juliano procurar explicar certinho para ele. Um adendo a isso. O Gládio, essa pessoa que é um super parceiro aí, ele já fez licitação de vários itens, só que ele não foi informado da forma correta de fazer a licitação. Então ele licitou várias coisas e perdeu todo o trabalho dele. Ele pediu o orçamento e perdeu o trabalho, inclusive porque o preço varia dos itens, né? Então, e eu pesquisei sobre isso. A gente pode auxiliar, mas tem que ter um responsável técnico da prefeitura para estar à frente. A comissão de licitação. Existe a comissão de licitação, porque o Juliano é o responsável, é o chefe. Mas eu acredito que ele não passou informação errada. Quando ele pediu o Grádio... Não, ele não passou informação errada. Então, ele pediu, por exemplo, eu vou comprar um celular. Eu preciso de 3 orçamentos desse celular. Eu não consigo comprar com um orçamento só. Mas o orçamento ele não tem validade se ele não for feito em nome da prefeitura, um documento falando que eu estou listando para aqueles CNPJ, naquele endereço. Isso então, mesmo. Esse trabalho os 3 orçamentos tem que ser no nome da prefeitura. Tá.
Tá, mas assim, a minha pergunta é, está atrasado, mas está tranquilo? É só isso que eu quero saber. Estamos na época das águas, então nós não estamos em pânico. Com certeza. Então tá bom, muito obrigada. Obrigado. Eu só quero informar que eu vou entregar. Você já teve seu tempo, você pode passar a palavra para o rapaz de trás lá? Você me desculpe, nós estamos... Não, eu só dizendo que eu vou entregar. O que eu falei foi um estudo que eu vou deixar com vocês. Obrigado. E eu gostaria que uma cópia fosse entregada para a Liginha, que eu não tenho interesse dela em tomar nota. Okay. Eu acho que pode ser útil. É um estudo. Obrigado. Qual é o seu nome? Com você. Isso. Fala de pé que é melhor para todo mundo ver. Boa noite, meu nome é Ronan. Sou morador de Soledade há muito tempo já. Morei uns 10 anos ali no Morro do Inhame. Sou biólogo também. E hoje eu moro no bairro Roseira. Moro há 7 anos lá na Roseira. E primeiro parabenizar todos os moradores que vieram aqui, né? Porque é diferente de vocês, a gente não recebe para estar aqui. A gente deixou nossa família, deixei minha filha em casa para vir aqui acompanhar esse momento tão importante do município de Soledade de Minas, né? E aí veio questionar também essa parte da estrada. Eu sei que está meio repetitivo isso, mas Soledade de Minas é um município muito zona rural. A parte econômica da zona rural também é muito importante, muitas fazendas, muita produção. E essa parte da manutenção de estradas, na verdade, é um dinheiro jogado fora todo ano. É uma tristeza, realmente, como é feito, porque se for ver todas as outras áreas, se for construir um prédio, alguma coisa, vai ter um engenheiro, vai ter alguém especializado em fazer aquilo de forma correta. Não vem alguém fazer um parque, alguma coisa. Então, essa parte do treinamento dos funcionários é importantíssimo. Isso aí, na verdade, a gente está discutindo uma coisa que não tinha nem que estar discutindo. Tem que estar sofrendo um treinamento. Outra parte técnica, que é meio técnica, que todo mundo sabe, nosso é muito inclinado. A Soledade de Minas está numa região com muito declive. Então, o pessoal que trabalha com isso tem que ser um especialista mesmo. É difícil se achar no Brasil lugares com pessoas que vão fazer esse tipo de coisa. Então, tem que investir nessa parte. É dinheiro gasto. E aí, puxando para a minha área, tem que ter orçamento para essa área, porque vai interferir na parte ambiental. Toda essa terra que, quando a estrada é raspada, ano por ano raspada e feito de forma incorreta, vai tudo para os rios e para os leitos de água. Os leitos de água vão ficando assoreados, vai dificultando, nascentes estão secando direto. Quem conhece as roças de Soledade, conversa com o pessoal mais velho, sabe que tem nascente acabando todo ano. Você pode pôr aí, ano por ano. Teve uns projetos de infiltração, mas que não continuou. Então, eu quero saber e questionar desse orçamento, quanto vai ser direcionado para essa parte, mas da parte ambiental também, de fazer proteção de nascentes, muitas vossorocas que estão sendo abertas na nossa região também. Quem não sabe, vossoroca é uma erosão gigantesca, que começa a abrir, geralmente perto de estradas que tem serviço mal feito. Então, é um problema, vai sendo levado para o outro, a parte da segurança, a parte das crianças que vão para a escola. Então, eu venho questionar aqui. E é muito importante a gente pensar no futuro da cidade e das nossas águas também, que a gente é abençoado com tantas águas. Os negócios da zona rural basicamente precisa do recurso hídrico, né? Então, é isso. Eu quero saber, parabenizar todo mundo. Estou aprendendo muito sobre como que é feita essa parte do direcionamento de véu. Estou estudando isso, está aprendendo. Não é fácil, né? Você sabe como que é, muitos detalhes. Então, parabenizar todo mundo, agradecer vocês e quero saber mais dessa parte de direcionamento para a área ambiental. E é isso. Boa noite. Esqueci o seu nome. Ronan, nós contratamos engenheiro ambiental agora em setembro para nos orientar sobre isso aí. Sobre nascente, sobre como tratar, sobre como as enchentes. Tá? Nós já contratamos. Ele chama Carlos Bispo, tá? E estamos orientando sobre isso aí. Carlos Bispo. Mais alguém do público? Vereador Maurílio, vai falar? Boa noite a todos. Como que chamou? Esqueci o nome do senhor, o seu Edson. Eu gostaria de dizer que reforçar o pedido do senhor para o senhor prefeito, para que peça para o pessoal fazer esse curso com a Emater, né, para que possa melhorar a nossa zona rural. Quero dizer também aqui que o vereador Jorge falou sobre os pedidos dos vereadores, né, sobre
sobre as demandas do município, requerimentos, indicações, mas quero dizer também que nós, em Soledade, o município todo, zona rural, cidade, tudo, sofreu muito ano passado. Nós sofremos muito. Foram chuvas, né, que não estavam previstas. Então, o nosso prefeito, ele passou por uma dificuldade imensa, que até hoje ele tem... Eu não estou aqui defendendo o Lúcio, não, só estou falando a verdade. Até hoje, ele tem arcado com alguns gastos que não se estava previsto. Tanto é que há 2 meses atrás acabou a dotação, não foi isso? Por quê? Porque foi gasto a mais. Então acabou. Então complicou. Então eu quero dizer que ele tem olhado pelas estradas rurais. Mas tem os problemas, nós temos problemas. O Morro do Inhame eu conheço muito bem, tem um terreno do lado ali. Conheço muito bem, sei dos problemas. Então eu acho que vai resolver. Tenho certeza, confio no prefeito que vai resolver. E então é isso que eu queria dizer para vocês. Gostaria de agradecer a presença de todos e agradecer muito por trazer o problema para essa casa. Porque muitas vezes não cobramos porque não conhecemos o problema. Agora quem mora na região vê o problema muito melhor. Sabe onde está o problema, sabe onde a água está empoçando, sabe onde tem que fazer o corte, sabe o que sabe melhor, porque vive ali. Eu falo disso porque eu também sei, também sou da zona rural. Então eu gostaria de falar para vocês, tenho certeza que o prefeito vai falar também, que ele vai resolver, vai solucionar muitas coisas. E o que for preciso dessa casa aqui, eu tenho certeza que todos aqui estão dispostos a melhorar, a fazer o bem para o município. E muito obrigado a todos, só isso que eu queria dizer. Com a palavra o vereador Reinaldo dos Santos. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, todos aqui que estão presentes e todos também que estão nos assistindo nessa noite. É muito interessante essa audiência pública com a participação da comunidade. Cada um traz um problema para ser resolvido e o poder público procura fazer com bastante rapidez, talvez não consiga, porque acaba esbarrando nas leis, nas dificuldades econômicas, e nós estamos aqui bastante empenhados mesmo para estar tentando resolver essas pendências. Mas eu quero falar para os senhores sobre a conserva de estradas, né? Porque se a manutenção vai diminuir bastante o gasto com cascalho e com etc. Mas, se não me engano, acho que foi em 2010, a vereadora, a hoje vice-prefeita, na época era vereadora, o município recebeu uma emenda parlamentar de, se não me engano, foi 250 mil para pavimentação de estrada, mas numa condição que só o DNR podia estar fazendo esse serviço no bairro. E esse serviço, o prefeito da época, o senhor Geraldo Emiliano dos Santos, escolheu o bairro Invernada Marimbondo. O bairro Invernada Marimbondo são 2 bairros que quem vai para o bairro Marimbondo, ele gasta combustível só para ir. Para voltar não precisa que ele desce. O carro desligado não gasta. Então, foi feita a manutenção ali pelo DNR. Todas as técnicas foram aplicadas ali na pavimentação dessa estrada. Saibro, cascalho, argila, rolo, pé de carneiro, corte de estrada, corte de enxurrada de 10 em 10 metros, eu me lembro muito bem.
durou apenas 2 anos. A água levou tudo. Então, o que precisa, senhor prefeito, meu nobre prefeito Lúcio, é a gente fazer um investimento na zona rural, dos conservas, o mais rápido possível, continuar o projeto de calçamentos nas subidas, para que não venha ocasionar o que o nobre colega Ronan trouxe nessa noite, os assoreamentos dos rios, dos córregos, que infelizmente estão morrendo pelos assoreamentos. Então fica aqui a dica nesta noite, vamos trabalhar unido, vamos trabalhar em prol da sociedade, em prol da comunidade, para que esses problemas futuramente sejam resolvidos. Sabemos que a cidade é muito grande, a zona rural, são quase, se não me engano, quase 400 quilômetros, não é neste ano, nem no outro ano, nem no outro ano que nós vamos dar conta. Esses serviços são infinitos, nós nunca vamos conseguir dar conta de todos, mas nós vamos, é um compromisso nosso, nós vamos empenhar bastante em prol do povo de Soledade. Muito obrigado. E para encerrar minha fala, quero parabenizar todos que estiveram presentes nessa audiência pública, que trouxeram os problemas para a gente, que nós estamos tentando solucionar, viu? Muito obrigado aí, senhor presidente, tenho dito, viu? Mais alguém? Eu quero parabenizar a todos que trouxeram as reivindicações. Eu acho que a crítica construtiva é uma maneira da gente resolver o problema em conjunto, em parceria. Entendeu? Não adianta nada chegar aqui e falar o prefeito que tem que fazer. A gente está aqui para trazer o problema para o prefeito, vocês estão aqui para trazer o problema para a gente, e a gente juntos, a administração é todos, são todos. Então, eu acho muito importante essa crítica construtiva para o desenvolvimento do nosso município. Agradeço a participação de todos que compareceram na noite de hoje. O projeto continuará nas mãos dessa comissão, que analisará as matérias de sua competência e encaminhada ao presidente da Câmara para devido parecer. Lembrando a todos que, se necessário, poderá convocar outra audiência para debates desse projeto. Nada mais havendo a declarar, declaro encerrado os trabalhos da presente sessão. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Boa noite a todos.